Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago dicas pra ler Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Grande Sertão estava na minha lista de clássicos que eu precisava ler, que eu tinha muita vontade de ler, e eu consegui ler esse semestre, então, para a faculdade. Foi uma experiência incrível. Em Grande Sertão a gente vai ter a história do Riobaldo. O Riobaldo, ele foi um jagunço e ele conta essa história para uma pessoa que a gente não sabe quem é, quando ele já tá aposentado. Então hoje ele já é um jagunço aposentado, e através das memórias dele, então, pra essa pessoa desconhecida, ele vai contando tudo o que aconteceu ao longo da vida dele, toda a grande travessia que ele faz. E a gente vai vendo que ele faz tudo isso não simplesmente pra contar a história dele, mas pra tentar entender as coisas que aconteceram ali pra ele, que ele ainda não consegue aceitar. O livro, ele é incrível, tanto a história dele é muito bem construída, ela é cheia de reviravoltas, daquele tipo de livro que quando chega no final ele te arrebata, ele te deixa de boca aberta pelas coisas que acontecem. Então ele é incrível por isso, é incrível pela escrita dele, pela maneira de como Guimarães Rosa trabalha a linguagem, como ele explora realmente os significados das palavras, criando novas palavras, criando novos significados, fazendo ressignificações aqui pra elas. Só que, mesmo sendo um livro extremamente incrível, ele também é um livro bastante difícil, é um daqueles livros que ele vai exigir do leitor pra conseguir seguir em frente, pra conseguir realmente aproveitar a leitura. Pensando em tudo isso, então eu reuni algumas dicas que podem ser úteis pra quem quer passar por essa travessia junto do Riobaldo. Acho que a primeira coisa, então, que a gente tem que ter em mente é que saber que esse vai ser um livro que vai exigir do leitor, e portanto é um daqueles livros que a gente tem que pegar quando a gente se sentir preparado pra isso, quando a gente se sentir disposto a encarar o que ele tem a oferecer. Bom, começou a leitura, o que também a gente tem que ter em mente? As primeiras 100 páginas, mais ou menos, do livro, elas trazem um monte de relato, um monte de causo que o Riobaldo tá contando. E esses causos, aparentemente, não tem conexão nenhuma, não tem nem pé nem cabeça. Então ele começa a falar de umas coisas que você fala, o que esse cara tá falando? Então eu já digo pra vocês, leiam essas primeiras páginas, mesmo que você não esteja entendendo, não para ali, passe por isso, que a partir de determinado momento a história cronológica começa e vai ficar mais tranquilo de você acompanhar o raciocínio dele. Outra dica que eu dou é tenta estabelecer uma meta de páginas para ler por dia. Por que eu falo isso? Esse livro aqui não tem divisão de capítulos, ele é um grande fluxo narrativo do começo ao fim, então ele não tem pausas. Então estabeleça um número de páginas e tenta ler essa quantidade por dia. Eu, quando fui ler, eu li a 40 páginas. E ainda assim era uma quantidade razoável. Então vai no seu ritmo, vê o que você acha que é bom pra você, mas tenta estabelecer uma meta de páginas pra você conseguir ler um pouco, então, por dia e manter um ritmo de leitura. Outra dica foi algo que, na verdade, eu não fiz, mas que eu acho que poderia ter me ajudado. Depois que você terminar de ler a sua cota do dia, tenta anotar quais foram os principais acontecimentos, que personagens apareceram, pra você não se perder. Porque daí no dia seguinte, quando você for recomeçar a ler, você só dá uma lida naquele resuminho que você fez, já se dá uma situada em que ponto você tá pra recomeçar a leitura. Porque tinha momentos que acabavam pra mim sendo muito difíceis de eu voltar pra leitura, porque eu já tinha perdido o feeling da leitura, já tinha perdido o momento que tava, então assim, até eu conseguir me situar de novo, levava um tempo e eu perdi algumas coisas que estavam acontecendo ali. Uma coisa que eu fazia e que pode ajudar, principalmente se você não quiser fazer essas anotações, é ler um resumo da história conforme você tá fazendo a leitura. Não tô falando ler tudo o resumo antes de ler o livro, não. Começa, por exemplo, a ler, aí você parou, no dia seguinte, ou depois que você leu uma quantidade já considerável, você deu uma avançada na história, procura um resumo do livro e tenta ler o resumo até a parte que você leu, que ele te dá uma compilada dos principais acontecimentos e você não fica perdido, você consegue se situar no que está acontecendo. Então foi uma coisa que me ajudou também durante a leitura. E a última dica que eu dou foi uma dica dada pela minha professora e que, gente, parece loucura, mas faz muito, muito, muito sentido. Leia sempre que você puder em voz alta. Tá, eu sei, o livro é gigante, tem lugar que não dá pra ficar lendo em voz alta e, né, cansa também. Só que a compreensão da história é outra quando você lê em voz alta. Isso porque a escrita do Guimarães Rosa, ela é muito ligada à oralidade. Então ele escreve de acordo com a forma de como a gente fala, não
realmente de acordo com a escrita em si. Porque a forma que a gente fala é diferente da forma que a gente escreve. E ele se baseia então em questão de pontuação, de fluidez mesmo de texto, de acordo com a oralidade. Então às vezes você tá lendo na sua cabeça um trecho e fica às vezes difícil de você entender. Quando você lê em voz alta, fica tudo muito mais claro, mais compreensível. Eu fiz essa experiência e os trechos que eu li em voz alta foram muito mais claros pra mim. Eu consegui me atentar muito mais à leitura, me atentar muito mais aos fatos, compreender tudo melhor. Então, se possível, leia uns trechos em voz alta que faz muita diferença. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Aproveita, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe também de me acompanhar nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter e Instagram. Lá eu sempre consigo ter um contato mais próximo com vocês. Tô tentando responder vocês sempre que possível, então me segue lá pra gente poder conversar melhor também. Beijos a todos e até o próximo vídeo.